Então a gente vai pensar um pouco agora sobre a questão da Páscoa, né, como sendo a base da nossa fé. Se a gente pensar, né, qual que é a base da religião cristã? Qual que é o fundamento da religião cristã? O que está no início? E aí, óbvio que a resposta óbvia disso é Jesus, mas aí eu não estou falando da questão de Jesus, mas assim, acontecimentos de Jesus, ou falas de Jesus, ou frases de Jesus, ou ensinamentos de Jesus, pensando a respeito das várias coisas que Jesus fez, e João, quando escreve o Evangelho, ele diz que nem deu para escrever tudo o que ele fez, porque se escrevesse tudo o que ele fez, não caberia de livros no mundo, mas pensando em todas essas coisas, qual delas é a base da fé cristã, da religião cristã? A base da fé cristã não são os cristãos, não somos nós, né? A base da fé cristã não é o comportamento dos cristãos, embora muitas vezes a gente tende a atribuir a base da fé cristã ao comportamento dos cristãos. Muitas pessoas não aderem à fé cristã, obrigado, Reinaldo, ou abandonam a fé cristã, às vezes estavam vivendo a fé cristã, mas vê algum comportamento errado, algum problema, alguma dificuldade, alguma questão no outro que também está vivendo ou está do lado de dentro e resolve abandonar a fé cristã, ou seja, pensa que a base da fé é o comportamento dos cristãos. Na verdade, isso também não é a base da fé cristã. O que valida a fé cristã também não são orações respondidas. Não é o fato de que você pediu alguma coisa para Deus, Deus de repente atendeu você, ou respondeu você, ou interveio na sua situação, e aí então isso passa a ser a base da fé, o fundamento da fé e aquilo que você vai desenvolver. Todas essas coisas, bons seguidores fiéis, corretos, honestos, de bom coração, orações respondidas, todas essas coisas, todas as outras religiões também têm. Qualquer religião você vai encontrar pessoas boas que praticam ela, pessoas ruins que praticam ela. Você vai encontrar histórias de milagres nessas religiões todas. Não é só o cristianismo que tem histórias de milagres acontecendo. Pessoas que afirmam que pediram ao seu Deus, ou à sua divindade, ou os deuses ou divindades, e foram atendidas e tiveram as suas demandas solucionadas. Todas essas outras religiões também vão ter explicações plausíveis para questões como sofrimento, como a vida após a morte, a respeito de questões do dia a dia que a gente enfrenta. O cristianismo não é a única religião que detém, né, os direitos autorais de todas essas explicações ou todas essas questões que às vezes incomodam a gente. Na verdade, a base da fé cristã, e que faz com que a gente seja completamente diferente de todas as outras religiões, é exatamente aquilo que a gente celebra na Páscoa. A Páscoa, ela direciona a gente para uma coisa que não tem explicação, que é totalmente ilógico, que não encaixa com nada que encaixa em qualquer outra religião que a gente pesquisar ou que de alguma maneira a gente analisar. Não existe explicação lógica, por exemplo, para a existência da igreja. Quando a gente estuda religião comparada, ciências da religião, e você estuda as outras religiões também, a gente consegue diferenciar o que todas as religiões que existem, que estão fundamentadas e assentadas, e agora elas são religiões já estabelecidas com um monte de seguidores, a gente consegue identificar coisas em comum em todas essas religiões, que na verdade, quando a gente pega o cristianismo, a fé cristã, e a gente coloca em comparação, a gente percebe que existe uma grande diferença entre o cristianismo e as religiões que deram certo no mundo hoje. Há 2000 anos atrás, a gente tem o início da nossa história como cristianismo, que começa com um judeu que na época era mais ou menos o que os judeus são hoje, um povo que as pessoas não gostavam muito, que dava um monte de problema, que o pessoal vivia perseguindo, vivia tentando dar um jeito de ou eliminar, ou misturar, ou para com esse negócio aí. Então, era mais ou menos a mesma coisa que a gente vê os judeus dando trabalho para a ONU, para Israel, para a Rússia, para o Irã e não sei o quê, e todo mundo revoltado com os judeus. Era isso que acontecia antigamente. E a gente tem dentro desse contexto, e aí
piorado, porque hoje a gente ainda tem direitos humanos, teve o Holocausto, que dá uma sensibilizada no pessoal em relação a eles. Na época não tinha tido essas coisas e não existia direitos humanos. E a gente tem a história de um sujeito que viveu e cresceu na pior parte que podia se crescer em Israel. Diferente do Israel de hoje, que é um país praticamente de primeiro mundo, a gente vivia, Israel era um país como se fosse um país subdesenvolvido da África, que a gente pegar hoje, em comparação econômica e política com o que a gente tem de países de hoje. E aí Jesus nasce e depois muda para um local que era a pior região, que podia alguém viver nessa parte do mundo. E 2000 anos depois, nós temos milhões de pessoas reunidos no dia de hoje. Alguns já se reuniram, dependendo do fuso horário deles, outros estão reunidos como a gente está reunido aqui hoje, adorando essa pessoa, celebrando essa pessoa. Então, quando a gente olha para a base da fé cristã, a gente descobre que não existe uma explicação lógica para isso ter dado certo, para isso ter acontecido. Alguém já ouviu falar em César Augusto? Já ouviram falar nesse sujeito? Fora ter dado o nome de agosto para o nosso 8º mês no nosso calendário. Alguém sabe o que César Augusto fez? César Augusto foi o primeiro imperador do Império Romano. Se a gente fala português hoje, é por causa do Império Romano. O Império Romano, ele foi o império que mais influenciou a história do mundo inteiro. Quando a gente fala sobre o Ocidente, a gente está falando sobre o que aconteceu a partir do Império Romano. A partir de decisões que eles tomaram, e esse foi o primeiro imperador do Império Romano. E apesar disso, a gente normalmente, se não for professor de história, não tem a menor ideia do que César Augusto fez, a não ser o fato de que ele é uma nota de rodapé na história de Jesus. Essa aqui é a menção que a gente tem de César Augusto na Bíblia, que é o livro mais lido no mundo. No mundo inteiro, o que a gente sabe é que um dia César Augusto resolveu fazer um recenseamento e foi naquela ocasião que Jesus nasceu. E aí toda a história e todas as pessoas vão falar sobre Jesus. Quando a gente olha uma pessoa dessa importância se tornando uma nota de rodapé na história de um carpinteiro judeu, a gente já começa a ver que é uma história que não tem lógica. Não é uma coisa assim que tem um sentido e que poderia ser previsível que ia acontecer. Quando a gente estuda a história do início da igreja, a gente descobre que por mais de 200 anos após Jesus ter estado aqui, as pessoas não tinham uma Bíblia. Eles não tinham condição de ter sequer a história de Jesus registrada desse jeito que a gente tem e poder ter acesso a essa informação a qualquer momento, quando quisesse. A gente tinha alguns documentos separados entre si, que ainda não havia um consenso sobre o que era e o que não era inspirado por Deus, ou que devia ser lido na igreja ou não lido na igreja, que pouquíssimas pessoas detinham. E por 200 anos, a igreja vai se desenvolvendo sem ter uma Bíblia, sendo uma religião proibida, ilegal, naquela época, onde as pessoas que professavam essa religião perdiam seus bens, perdiam seus cargos, se eles eram funcionários públicos ou se eles tinham algum tipo de função que não de ser escravo no Império Romano, e aí eles eram descobertos ou se convertiam para a religião cristã, eles iam perder o seu cargo, perder a sua função, e muitas vezes, por 10 grandes períodos, dentro de um espaço de 270 anos, eles perdiam a vida também por causa disso. Eles eram mortos, eles eram torturados, eles eram aprisionados e eles eram mortos de maneiras assim as mais cruéis que existia na época para o Império Romano fazer isso. E aí vem a pergunta, como que a igreja sobreviveu a isso? Como que a igreja consegue passar por isso tudo? É totalmente ilógico se a gente analisa do ponto de vista de religiões comparadas. Agora, o que não é ilógico é como que as religiões surgem. Quando a gente estuda o surgimento de religiões, a gente descobre que existem algumas coisas que são comuns
a todas elas. Primeiro, a gente tem algum tipo de tensão ou divisão na sociedade. A sociedade já está vivendo alguma coisa desconfortável, alguma coisa que está meio fora do lugar, que não era para estar daquele jeito e etc. Até aí não tem muita novidade, porque em quase toda a história humana a gente vive vivendo coisas que não estão no lugar, né? Hoje em dia, a nossa sociedade, quando a gente olha para ela, a gente descobre que a gente está vivendo uma série de tensões, né? Tensões políticas, tensões econômicas, tensões sociais. A gente está vivendo um desses momentos. Mas nesses momentos aqui também religiões, elas surgem. Após essas tensões, a gente tem algum líder carismático que surge no meio do caos, no meio de toda essa confusão, e começa a falar algumas coisas, trazer algumas ideias inovadoras, começa a ensinar determinadas coisas, que as pessoas começam a pensar, puxa, é isso mesmo. Parece que esse cara tem razão, esse cara simpático, essa pessoa assim que parece que fala aquilo que eu precisava ouvir, ou que traz uma solução, ou traz uma resposta, alguém parece que é uma pessoa inteligente, etc. Então, surge um líder carismático com ideias inovadoras, e de repente as pessoas começam a romper com o status quo, com a forma como as coisas eram feitas até então, com a maneira como as pessoas estavam acostumadas ou vivendo dentro de um certo tipo de tradição. E aí, por conta de todas essas coisas, as pessoas vão rompendo com isso. Não, o jeito certo de viver é esse. De fato, talvez essa é a forma que vai resolver todos os problemas, ou todas as coisas, ou vai tirar a gente disso, e começam a seguir as ideias desse líder. Às vezes ele é um filósofo, às vezes é uma pessoa do mundo religioso, ou etc. E as pessoas aderem a essas ideias e promovem algum tipo de revolução. E aí a gente tem ou uma guerra, ou uma revolta, ou uma guerra civil, ou uma tomada de poder, a substituição de um líder por outro. Alguma coisa assim acontece, um tipo de revolução acontece. Agora, eventualmente, esse líder carismático que liderou toda essa questão morre, né? Porque todas as pessoas morrem, esses caras morrem também. E aí o que acontece é que quando essa pessoa morre, os seus seguidores, eles falam assim, puxa, a gente não devia deixar isso morrer junto com ele. A gente não devia deixar essa ideia morrer com ele. Talvez a gente precisava dar seguimento para isso de alguma forma. A gente precisava unir e pegar as coisas que ele ensinou, as coisas que a gente começou a fazer junto com ele, e de alguma maneira a gente precisa fazer com que essa coisa não acabe. Todas as religiões que a gente estudar, a gente vai descobrir que elas seguem esse roteiro aqui. Um exemplo disso aqui, vamos pegar a segunda maior religião do mundo, é o islamismo. Então, os árabes estão vivendo um momento de tensão, são várias tribos, cada tribo tem o seu deus ou seus deuses, eles brigam entre si, o fato deles brigarem faz com que eles sejam presa fácil de qualquer outro império, então eles viviam sendo dominados por qualquer país que chegasse lá, controlava eles, dominava, cobrava os impostos, escravizava o povo e etc. E isso gerava tensão neles. Surge um líder carismático chamado Maomé, esse líder carismático ele começa com algumas ideias novas, e se a gente parar de adorar o tanto de deuses que a gente adora. E se a gente focar em um Deus só, porque Maomé percebe que o fato de cada tribo árabe adorar o seu próprio Deus, isso gerava uma série de coisas em efeito cascata. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente vê que muitas guerras aconteciam porque as pessoas tinham deuses diferentes, e aí a ideia é que os deuses diferentes davam ideias diferentes para esses povos, e aí os povos acabavam brigando e queriam até ver qual Deus era mais forte ou mais poderoso que o outro. Maomé, observando esse tipo de coisa, falou assim, não, ao invés da gente adorar essa quantidade de Deus que a gente adora, vamos adorar um Deus só. E aí Maomé ele vem com uma ideia inovadora, ele faz uma junção do Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento, com o Deus de uma crença que eles tinham lá, e transforma todas essas percepções religiosas que ele tinha em um Deus chamado Alá. E aí ele fala, olha, esse Deus mandou o anjo dele, e aí é um anjo já conhecido pelas tribos árabes, porque tinha muito judeu misturado lá, e tinha muito cristão misturado lá também, então fala assim, é o anjo Gabriel, que vocês conhecem, sabem quem é, ou já ouviram falar, ele veio até mim e trouxe informações novas para a gente poder aplicar na nossa vida. E aí as pessoas vão aderindo a Maomé, aderindo àquelas ideias revolucionárias que rompem com o status quo da época daquelas tribos árabes.
Em 632, Maomé morre, como todas as pessoas morrem. E aí, quando Maomé morre, aqueles que tinham seguido ele até ali, que tinham rompido já com as questões até então, já tinham iniciado algumas revoluções, já tinham conquistado algumas cidades ali na península da Arábia Saudita, se unem e falam, a gente não pode deixar essa ideia morrer junto com ele. A gente precisa seguir em frente. A gente precisa, de alguma maneira, dar seguimento a esses ensinamentos. E aí a gente tem, eles se dividem basicamente em dois, são sunitas e xiitas até hoje, e aí o segmento é dado e o islamismo se torna a segunda maior religião do mundo. Se você aplicar isso a qualquer outra religião que a gente tem no mundo hoje, a gente vai perceber que é basicamente o mesmo roteiro. O mesmo roteiro vai acontecer com todas as religiões que a gente tem. Agora, se nós aplicarmos e tentarmos transpor isso aqui para o cristianismo, a gente vai descobrir que não funciona. O cristianismo é a única religião que não tem como a gente pegar o padrão, a receita para se criar uma religião e aplicar a ele. O cristianismo ele é totalmente diferente, ele é ilógico. Porque isso aqui tem lógica. A gente consegue perceber uma religião sendo formada, ou consegue traçar a formação da religião a partir disso aqui. Exceto quando a gente olha para o cristianismo. Quando a gente olha para o cristianismo, a gente percebe que um pequeno grupo de judeus sobreviveu ao Império Romano, sobreviveu ao próprio judaísmo, que tentou assimilar e depois tentou destruir aquele grupo, e se torna a maior religião do mundo. Mas a forma como isso aconteceu não é tão óbvio quanto quando a gente observa e simplesmente não encaixa esse mesmo sistema. E a razão disso, a razão pelo qual o cristianismo ele é ilógico em relação a todas essas coisas, é por causa da mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus nunca foi de promover ou provocar algum tipo de revolta ou algum tipo de insurreição. Pelo contrário, quando as pessoas chegavam perto de Jesus e tentavam provocar ele para esse tipo de coisa, Jesus falava assim, olha, dá a César o que é de César. A gente não quer problema com o Império Romano, não queremos revoltas com o Império Romano. Ou quando depois chegaram de novo e começaram a questionar ele sobre o que nós vamos fazer, e vamos implantar um reino aqui, vamos revolucionar o mundo e não sei o quê, Jesus ele vira e fala assim, olha, o meu reino, ele não é desse mundo, não é desse jeito que a gente vai fazer as coisas. Na verdade, quando a gente pega a mensagem de Jesus, diferente da mensagem de Buda, Maomé, Confúcio e toda essa galera aí que criou um monte de religião no mundo aí para trás, nós descobrimos que, diferente deles, Jesus era péssimo em disseminar ideologias. Jesus não era bom com isso. Jesus ele não dava conta de fazer como esses outros fizeram, de pegar uma ideologia e colocar aquilo e de repente aquilo transformar a vida das pessoas. Ele não era bom com ideologia. Porque a mensagem de Jesus, normalmente, era sobre Jesus. Normalmente, Jesus falava sobre si. Normalmente, Jesus ele falava assim, eu não quero que vocês confiem numa ideia que eu estou dando para vocês, que vai ser uma ideia que vai romper com os paradigmas. Eu quero que vocês confiem em mim. Eu não quero que vocês peguem essa parábola que eu acabei de contar e apliquem ela na vida de vocês, confiando que agora tudo vai dar certo. Não, eu quero que vocês confiem em mim. Eu quero que vocês olhem para mim. Eu quero que vocês lancem a ansiedade de vocês sobre mim. O tempo inteiro nós vamos observar que o foco da mensagem de Jesus era sobre Jesus. Era sobre ele mesmo. Por isso, Jesus era péssimo em disseminar ideologias. E a gente consegue ver isso quando a gente vai estudando e vai percebendo como é que as coisas vão acontecendo. Quando Jesus está em Cesareia, a gente leu esse texto alguns domingos atrás, Jesus está reunido com os discípulos dele lá, e num determinado momento ele fala assim, quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí ele fala assim, cada um está dizendo um negócio diferente. Aí ele vira e fala assim, e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro responde, fala assim, olha, você é o Cristo. Aí quando Pedro fala isso, é engraçado que Jesus fala assim, que legal Pedro, você pegou tudo que eu ensinei para vocês até hoje e entendeu.
Ou então, que bom, Pedro, você pegou o Antigo Testamento e você fez uma comparação daquilo que estava profetizado sobre mim no Antigo Testamento, comparou com as coisas que eu estou fazendo, e aí você entendeu, você chegou a essa conclusão. Jesus fala para Pedro assim: Pedro, você só sabe isso, ou você só conseguiu responder isso, porque meu Pai revelou isso para você. Ou seja, se você fosse simplesmente pegar a lógica da coisa, você não chegaria a essa conclusão. Embora é a verdade, não é pela lógica que normalmente se chega a essa informação. Ou seja, isso não veio da sua cabeça, Pedro. Não foi porque o meu argumento convenceu você. É que meu Pai falou para você. É por isso que você entendeu que eu sou o Cristo e todas essas coisas que você está falando agora. Jesus nunca ensinou os discípulos a confiar no poder da mensagem dele. Jesus nunca ensinou os discípulos a confiar no poder dos milagres dele. Jesus sempre ensinou os discípulos a confiar nele. Nele, Jesus. E é por isso que quando Jesus morre, a esperança dos discípulos morre junto com ele. É por isso que quando Jesus morre, ninguém acreditava na mensagem dele. Quando Jesus morreu, ele é crucificado. O Daniel fez uma fala aqui de uma leitura a partir da visão de Pedro e dos discípulos. Vai todo mundo embora. Ninguém fica com Jesus. Ninguém fica assim, não, agora a gente precisa se unir e a gente precisa dar seguimento às coisas que Jesus nos ensinou. Ninguém faz essa proposta. Quando Jesus morreu, a mensagem de Jesus morre junto com ele. Ninguém acreditava nas coisas que ele falou. Inclusive que ele tinha falado várias vezes que ele ia ressuscitar. E ninguém acreditava que ele ia ressuscitar. Nem os discípulos mais próximos dele. Não existiam cristãos após a morte de Jesus. Nenhum cristão. Depois que Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morreu, ninguém levava as ideias dele a sério. Tudo aquilo que ele tinha passado 3 anos ensinando, o pessoal simplesmente pegou e descartou aquilo ali. Ninguém pensou, agora vamos aplicar isso nas nossas vidas. Agora vamos viver isso, agora vamos ver se isso funciona. Agora é a hora da gente espalhar essa mensagem pelo mundo, para a gente transformar esse mundo ruim, tirano e etc., num mundo bom, alegre, feliz. Ninguém levava aquilo que Jesus tinha falado a sério no dia que ele morreu. Quando Jesus morreu, o movimento morreu junto com ele. Tudo o que ele tinha feito acabou no dia que Jesus morreu. Porque todo o tempo, Jesus tinha focado nele. E não no que ele ensinava, no que ele dizia, ou qualquer coisa assim. E tudo aquilo acaba junto com ele. Os próprios discípulos que escreveram sobre Jesus e relataram as histórias que a gente tem na Bíblia a respeito de Jesus, retratam a si mesmos como covardes. E eu acho que isso é uma das coisas que sim, mais dá credibilidade ainda para a gente a respeito da Bíblia, porque essa é outra coisa única que a gente vai encontrar só no cristianismo. Os nossos heróis que escrevem sobre si, não escrevem como eles eram valentes, corajosos, romperam a incredulidade, o medo, o terror. Não, eles falam, a gente ficou com medo mesmo, a gente fugiu, a gente correu, a gente se escondeu. O tempo inteiro, eles se apresentam como aqueles que não deram conta de chegar lá. Se fosse uma história fictícia, isso não ia acontecer. Quando Jesus ele foi preso, os discípulos dele perdem a fé. Os discípulos dele desmoronam por dentro. E quando Jesus morre, o movimento morre junto com ele. Não haviam cristãos após a cruz, não haviam seguidores do Messias, afinal, o Messias não morre. Filho de Deus não morre. E é interessante que até os inimigos dos cristãos, aqueles que se opunham aos cristãos no início, eles tinham esse mesmo tipo de pensamento. Olha o que Gamaliel, que era na época o mais respeitado teólogo judeu da época, disse a respeito do cristianismo, que corrobora com isso.
no momento que os discípulos de Jesus tinham sido presos. Fala assim, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio, que era um misto que seria hoje o Congresso Nacional, misturado com a alta cúpula religiosa, que na época a religião e o Estado era tudo misturado, e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Esses homens eram Pedro e João, que estavam presos lá, e falou, não, tira eles daqui para a gente deliberar. E aí ele fala para o sinédrio, para o resto dos líderes religiosos, irmãos, israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele, eram só 12 agora, nesse momento. Teudas conseguiu juntar 400, ele era melhor disseminador de ideologia do que Jesus, conseguiu juntar mais gente que Jesus. E aí, esses homens se juntaram a ele, aí ele foi morto, porque todo mundo morre, os líderes morrem. Todos os seus seguidores se dispersaram e deu em nada, aquele negócio lá. Aí depois, depois dele, nos dias do recenseamento, ou seja, quando Jesus nasceu, apareceu Judas, o Galileu, lá na mesma região que Jesus viveu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto. E todos os seus seguidores foram dispersos. Conclusão, nesse caso eu os aconselho, deixe esses homens em paz e soltem-nos. Porque assim, esse Jesus aí é igual o Teudas, é igual o Judas, é a mesma coisa. Ele surgiu, ele fez um movimento, ele não era bom com ideologias, isso não vai dar em nada. Daqui a pouco ele se dispersa, daqui a pouco acaba, não vão ficar dando importância, relevância para o que está acontecendo entre eles. O movimento morre quando Jesus morre. Assim como todos os outros movimentos anteriores a eles. Agora, a razão pela qual a gente está aqui hoje, e isso é a base da nossa fé, é o que está registrado para a gente lá em João capítulo 20, a partir do versículo 1. O que fez mudar toda a história, toda a perspectiva, toda a realidade daquelas pessoas, e isso faz com que as nossas histórias, perspectivas e realidades mudem também. A partir do versículo 1 fala assim, no primeiro dia da semana, então Jesus tinha morrido na sexta-feira, ele tinha sido crucificado, morreu, aí ele foi sepultado, como era véspera de sábado, e eles não podiam fazer preparativos no sábado, essas coisas assim, então alguns homens pegaram Jesus, desceram ele da cruz, deram uma embalsamada rápida nele lá, só enrolaram os panos, nem fizeram perfumes e essas coisas assim, colocaram ele dentro de um túmulo e fecharam, rolaram com uma pedra, e aí o Pilatos e o Caifás, não sei o que, entraram em acordo lá, falaram, não, vamos colocar uns soldados aí, porque diziam que ele ia ressuscitar, ou seja, eles estavam com mais dúvida que talvez ele podia ressuscitar do que os próprios discípulos de Jesus. Os discípulos já de jeito nenhum. Eles, talvez o cara disse que os discípulos podem ir lá roubar o corpo dele, então vamos colocar uns soldados aqui. E aí colocaram os soldados, selaram o túmulo, e aí passa o dia de sábado, que eles não podiam fazer nada, que era o 7º dia da semana, e aí no primeiro dia da semana, no domingo pela manhã, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Maria tinha ido lá para poder daí arrumar direitinho, colocar os perfumes, fazer tudo aquilo que normalmente se faziam com pessoas queridas que morriam, né? Fazer um preparativo bacana, tirar aqueles panos meio de qualquer jeito que tinham colocado, colocar uns panos mais bonitinhos, não sei o quê, aquilo que normalmente se fazia na época. E aí é interessante porque, assim, nessa época aqui, mulher não tinha crédito nenhum, absolutamente nenhum. As mulheres, elas não podiam sequer testemunhar num tribunal. Se uma mulher visse um assassinato acontecendo, ela não podia ir lá no tribunal e testemunhar e dizer quem foi que matou, o testemunho dela era nulo e o assassino ficava solto, se só mulher ou mulheres tivessem visto aquilo que aconteceu. As mulheres, elas eram consideradas cidadãs de segunda categoria em relação aos homens.
E aí a gente tem uma outra coisa que eu acho que é fantástico quando a gente olha para a história da ressurreição de Jesus, porque se os discípulos estivessem forjando essa história, jamais eles teriam falado que uma mulher é que foi lá ver o negócio primeiro. Porque eles sabiam que o testemunho dela não valia nada. Eles sabiam que ninguém ia acreditar quando lesse a história. Ah, uma mulher que viu. Né? Ainda mais Madalena, que o pessoal tinha um pouco de dúvida em relação a como é que ela tinha vivido a vida dela anteriormente. Então, mas é o que aconteceu. E eles tinham que registrar exatamente aquilo que tinha acontecido. O que aconteceu é que no primeiro dia, ainda de noite, quando estava para amanhecer, Maria vai até o túmulo e vê que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão, Pedro e do outro discípulo. Aqui o outro discípulo é João, ele que está escrevendo, então ele não se identifica pelo nome, mas todas as vezes que apareceu o outro discípulo é João que está aparecendo aqui. Então ela corre ao encontro de Simão, Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, o que a gente esperaria que uma pessoa discípula de Jesus, que tinha dito várias vezes que 3 dias depois de morrer iria ressuscitar, chegando num túmulo aberto, né, desse uma olhadinha lá para dentro e visse que Jesus não estava lá, ele ia falar, ressuscitou. Alegria, festa, é isso aí, não sei o quê. Aí ela chega lá e diz, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Roubaram o corpo de Jesus. Aí ele diz que ressuscitar. Você acreditou nisso quando ele falou? Você achou? Líderes morrem, mas líderes não ressuscitam. Não é assim que acontece. Já ouviu falar na história de alguém? Ele até conseguia ressuscitar o pessoal que morria ali, às vezes assim, um dia. Lázaro, 4 dias ali. Mas ele ressuscitou. Agora, quem que vai ressuscitar ele? Roubaram. Levaram embora. Ela não chega contando que ressuscitou. É engraçado se ninguém estava fazendo contagem regressiva na porta do túmulo lá. Chegou domingo, Jesus vai ressuscitar. Né? 10, 9, 8, olha, começou a tremer a pedra. 5, 4, vai rolar, 3. Ninguém estava esperando. Não tinha ninguém acampado na frente do túmulo, fogueiras acesas, o pessoal ali assando um peixe, esperando Jesus. Ninguém estava lá. Ninguém. O movimento tinha morrido com Jesus. Não tinha nenhum cristão no primeiro dia da semana de Páscoa, naquele dia lá. Ninguém acreditava em mais nada do que ele tinha dito. Gostavam dele, simpatizavam com ele, falavam, puxa, ele merece um bom sepultamento por tudo que ele fez por nós, mas ninguém levava a sério aquilo que Jesus tinha falado. E as pessoas que trouxeram a história da ressurreição para a gente, vergonhosamente, mas honestamente, confessam isso. Eles falam, nem a gente acreditou. Nem o João que escreveu aqui falou, mas eu sempre achei que ele ia. Às vezes a gente faz isso, né? Acontece um negócio, não tinha a menor ideia, mas aí alguém fala assim, sabia que isso ia acontecer. Lá no fundo eu achava. Nem isso eles tiveram coragem de colocar como informação aqui. E aí ela chega, conta para Simão, Pedro e para João, que tinham roubado o corpo de Jesus, e eles, temos que ir lá ver, né? Vamos fazer alguma coisa. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam. Aparentemente, quando a gente lê a Bíblia, a história, os documentos, parece, né, que Pedro e João deviam ter uma diferença de idade entre 20 e 30 anos de diferença. João era o mais novinho e Pedro talvez, se não o mais velho, um dos mais velhos do grupo. Então, o mais novinho correu e foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Quando ele chega no sepulcro, ele se curva para dar uma olhada lá dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Por que João não entrou quando ele chega lá? Porque ali era um sepulcro. Tem gente morta lá dentro. Você vai entrar num lugar assim sozinho, meio escuro ainda, um cemitério, um negócio começando a acontecer. Outra, João era um homem judeu na Páscoa. Eles não podiam tocar em mortos, porque
Porque se eles tocassem em mortos, eles teriam que passar por um ritual de purificação que fariam com que eles perdessem toda a sequência da festa da Páscoa. Eles iam se tornar ritualmente impuros. Então, assim, Maria Madalena, as mulheres irem lá e mexer, não sei o quê, tudo bem que elas não faziam nada relevante mesmo na sociedade religiosa judaica, mas os homens fazerem isso não podia. Então, João, ele chega, a expectativa dele é que deve estar caído, talvez, num canto, ou sei lá, mas eu não vou entrar nesse lugar. Passam uns minutinhos, a gente não sabe exatamente quantos, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou. E aí Pedro é doidão, ele não tem muito essas coisas, né? Pedro não é de cerimônias, não é um cara assim ponderado, que reflete, não sei o quê. Ele entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. E aí ele vê mais detalhes, o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Mas estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Gente que rouba corpo não faz esse tipo de coisa, né? Dobrar assim, arrumar. E aí eu acho que Jesus ele devia ser, nesse aspecto, bem diferente de mim, porque eu, quando acordo de manhã, eu acordo de manhã e acordo de manhã. Não arrumo a cama, né? Eu coloco o travesseiro no lugar, coloco as coisas lá certinho, dobro. Não, eu penso assim, não, de noite eu vou voltar e vou dormir, né? É só voltar com a coberta para cima de mim. Sabrina não concorda comigo nessa ideia. Aparentemente, Jesus também não pensava assim como eu, né? Jesus devia ser um pouco mais metódico nessas coisas. Ele ressuscitou e dobrou o paninho, colocou lá, assim, gente que rouba corpo não faz isso, e gente metódica que ressuscita faz. Então, o que eles estão vendo acontecer lá é alguma coisa assim, um pouco diferente já do que eles tinham expectativa que ia acontecer. E aí diz que depois o discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, aí Pedro entrou, não estou sozinho mais, né? Entrou. E ele viu. É interessante que quando a gente olha os textos anteriores, fala que ele se curvou e viu, fala que Pedro entrou e viu, e aqui repete pela terceira vez, que João entrou e viu. Mas quando João vê toda aquela cena, ele se torna o primeiro cristão, porque ele viu e creu. E olha que interessante que o próprio João escreve. Ele abre um parênteses na história, no versículo 9, e ele fala assim, eles ainda não haviam compreendido que conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Ou seja, eles já tinham lido a Bíblia a vida inteira, talvez várias vezes. Eles tinham andado com Jesus 3 anos, e Jesus já tinha falado sobre a Bíblia, de si mesmo, que isso ia acontecer, mas ele só creu quando ele viu que de fato Jesus tinha ressuscitado. Quando os discípulos veem Jesus ressuscitado, eles se reengajam na missão. Eles se reengajam na mensagem. O que leva João, que passou 3 anos com Jesus, a finalmente crer, não foi a mensagem que Jesus tinha pregado, não foram as parábolas que Jesus tinha contado, que são fantásticas, mas não era suficiente. Não foram os vários milagres que João tinha testemunhado, porque João fazia parte do grupo mais próximo de Jesus, que quando Jesus ia fazer alguns milagres que ele não queria que todo mundo soubesse, ele chamava Pedro, Tiago e João e falava assim, vão lá que eu vou fazer um negócio, eu não quero que vocês contem para todo mundo. Os milagres mais fantásticos de Jesus eram feitos na presença de João. E não foi isso que fez com que João cresça em Jesus. Nem isso. O que fez João acreditar em Jesus foi porque João viu Jesus ressuscitado. Foi ressurreição. Os discípulos não se reengajaram na missão de Jesus, à semelhança dos discípulos de todos os outros líderes, de todas as outras religiões, porque uma vez que Jesus morreu, eles falaram assim, essas ideias são bacanas demais, a gente precisa levar isso para frente. Eles não iam fazer isso, eles já tinham desistido. Eles se reengajam, porque eles viram que Jesus tinha ressuscitado. E aí não tem como não reengajar. Aí não tem como, por mais aí, talvez ilógico,
que sejam as coisas que Jesus ensinava, porque Jesus ensinava coisas que não são assim aquelas que a gente gostaria de ouvir normalmente. Aí não tem como você não engajar com isso aí. Quando eles começam a pregar a mensagem de Jesus, eles tinham basicamente 4 pontos. Quando a gente lê Atos e a gente vê as pregações iniciais dos discípulos, eram basicamente 4 pontos que eles pregavam. Eles falaram assim: olha, vocês mataram Jesus, Deus o ressuscitou, nós vimos, então vocês devem se arrepender. Vocês mataram, Deus ressuscitou, a gente viu. Acho que vocês têm que pedir desculpa por isso que vocês fizeram. Basicamente, essa era a mensagem que eles pregavam no início da fé cristã. Não era uma mensagem elaborada, não tinha grande teologia por trás, não tinha argumentos fantásticos, não tinha, se eu vou provar para você que... Assim, ó, vocês mataram, Deus ressuscitou e a gente viu. A gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Um exemplo. Atos 3,15. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Nós somos testemunhas disso. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância. E aí é interessante que essa aqui é outra grande prova da ressurreição de Jesus, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, o que a gente ia ver aqui nesse argumento do meio ia ser rancor, remorso, ia ser algum tipo de sentimento negativo. Tipo, vocês mataram o mestre da gente, vocês têm que ir para o inferno mesmo, vocês têm que... Alguma coisa nesse sentido, mas não está morto. Aí não tem como a gente ficar triste de vocês terem matado se ele não está morto. Então, olha o que eles falam. Eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. E, de certa forma, tem uma confissão velada aqui também. A gente também era meio ignorante nesse negócio todo. A gente também tinha entendido. A gente só não matou porque a gente estava do lado de cá, mas no final a gente fugiu igual. Agora, arrependam-se, porque a gente também teve que arrepender. A gente também passou por essa situação. Então, vocês arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Para que isso, de vocês terem matado Jesus, possa ser revertido em favor de vocês. E é interessante que quando a gente lê toda a história do Evangelho na Bíblia, no Novo Testamento, quando a gente lê o Antigo Testamento também, quando estava prevendo que essas coisas iam acontecer, a gente descobre que essa mensagem ela é perfeitamente aplicável para a gente. Porque quem matou Jesus não foram os romanos, ou os judeus, ou os líderes, ou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quem matou Jesus foi quem pecou na vida. Quem já cometeu algum pecado na vida. Quem na sua existência, de alguma maneira, já tomou uma decisão contrária à decisão que Deus queria que você tivesse tomado. Quem alguma vez na vida, de alguma forma, já tomou alguma decisão que feriu alguém, ou que ofendeu alguém, ou que prejudicou alguém, ou que prejudicou a si mesmo, ou que prejudicou a vida. Quem matou Jesus foi quem se encaixa nesse perfil. Ou seja, eu me encaixo nesse perfil. E você se encaixa nesse perfil. Então, quando a gente lê isso aqui, que foi dito por Pedro lá, 2000 anos atrás, ele vira e fala assim, vocês mataram o autor da vida, ele não está falando só com aquela turma lá. Ele está falando com todas as pessoas que alguma vez na sua existência já romperam com Deus e decidiram fazer as coisas do seu jeito, ao invés de fazer as coisas do jeito de Deus. Por causa disso que o autor da vida teve que vir para morrer, que é o que a gente vai agora na ceia também pensar sobre isso. Então tudo que ele fala dali para baixo se aplica a gente também. Nós matamos Jesus, Deus ressuscitou ele, eles viram. Estão contando isso para a gente. E a gente precisa se arrepender. E a gente precisa tomar algumas posições em relação a esse tipo de situação. Em relação a isso que a gente fez com Jesus. Essa é a base da nossa fé. É por isso que o cristianismo sobreviveu
E é por isso que a gente está aqui hoje. Porque Jesus ressuscitou. Porque ele voltou à vida. Porque diferente de todos os outros líderes religiosos, ele era péssimo em disseminar ideologias. As ideologias dele são horríveis de você engajar pessoas para seguir. A gente mesmo fica relutando em seguir até hoje. A gente mesmo fica tentando argumentar e arranjar uma coisa para escapar para um lado, escapar para o outro e não seguir aquilo que Jesus ensinou. A gente fica aí lutando com a gente mesmo com esse negócio. Jesus era péssimo em disseminar ideologias. Mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, muda tudo. Não importa se a ideologia dele é boa ou ruim, se é empolgante ou não é empolgante, se mexe com você ou não, revolta você, não importa mais. Porque foi a única pessoa na história que disse que ia morrer e ia ressuscitar, e morreu e ressuscitou. Então tudo o que ele disse passa a ter sentido. E não é por causa dos ensinamentos dele, não é porque você tem orações respondidas. E às vezes você fala assim, não vou seguir Jesus porque ele nunca responde as minhas orações. Não é se ele responder essas orações também não vai mudar absolutamente nada. Não é para que você possa ter uma vida melhor, uma vida equilibrada, mais espiritual, que você fala assim, não, preciso ter um pouco de espiritualidade na minha vida, porque a gente está vivendo agora no século XXI, é a era da espiritualidade, onde a gente precisa acrescentar um pouco de equilíbrio na nossa vida e não sei o quê. Não é nada disso. Porque todas as outras religiões podem promover espiritualidade na sua vida, meditação, respiração melhor para você encarar o dia de amanhã de uma maneira mais feliz. O cristianismo também, todas as outras fazem isso. Não é por causa disso que a gente está aqui hoje. A gente está aqui hoje porque Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus define o sucesso da crucificação dele. Perdão dos pecados e vitória sobre a morte. Isso só o cristianismo oferece. Só o cristianismo diz, você não precisa voltar a outras vidas para você pagar as coisas que você fez. Não é a que se faz, a que se paga. O cristianismo, ele modifica até mesmo aquilo que até então era, pela própria Bíblia, acreditado, que tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Jesus vem e fala assim, não, eu colho por você, você não precisa colher tudo, porque às vezes você colher tudo, você não ia dar conta da colheita, porque você planta coisas que você não dá conta de colher depois. Então, eu colho por você, para você poder ter uma nova chance, uma nova oportunidade, e Jesus muda tudo, e todas as lógicas de qualquer outra religião, ela é subvertida, não por uma ideologia, ela é subvertida pela ressurreição de uma pessoa. E se nós somos cristãos, a nossa esperança não é vã. E a sequência daquele texto, que a gente viu aqui agora, de que ele fala, olha, vocês mataram ele, Deus ressuscitou ele, a gente viu, então vocês têm que se arrepender. A sequência desse texto é a esperança da nossa fé. Porque ele fala assim, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Quem não quer tempo de descanso? Quem liga a televisão e não pede, quando será que a gente vai descansar disso tudo? Quando será que essas coisas vão parar? Quando será que a gente vai ter um alívio? Quando que a gente vai ter assim, poder respirar aliviado de novo? Ele fala, quando vocês se arrependerem de seus pecados, vão vir tempos de descanso da parte do Senhor. E para que ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, porque ele ressuscita e é assunto aos céus, e está lá agora, nesse exato momento, enquanto a gente está aqui. Mas isso é até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, como falou desde o início, que é o que ele deseja fazer, restaurar todas as coisas e dar descanso para a gente. Por isso, a gente precisa tomar posições em relação à ressurreição de Jesus. Por isso que isso precisa mexer com a gente de uma maneira diferente. Por isso que isso precisa promover arrependimento de pecados, mudança de vida, mudança de cosmovisão, uma forma diferente de encarar o mundo, a realidade, as coisas como elas são, e que às vezes vai contra as nossas ideologias.
Às vezes vai contra a maneira como a gente faria se a gente tivesse a oportunidade de fazer, de escolher, de bolar uma ideia. Às vezes vai contra até o que a gente queria que Jesus tivesse feito, porque os próprios discípulos ficavam questionando Jesus quando Jesus estava aqui. Jesus ensinava as coisas e os discípulos dele chegavam e falavam: mestre, será que esse é o melhor jeito de fazer? Não tinha jeito da gente fazer de um jeito, a gente faz a mesma coisa. Porque a ideologia de Jesus, ela não é boa. Igual as outras ideologias que colam, que pegam. Mas ele ressuscitou. Então façam que isso tudo seja verdade. Façam que isso tudo, por mais que não seja uma ideia que cole, é a verdade. É aquilo que de fato pode fazer com que a gente chegue nesse tempo de descanso. Eu queria que a gente, enquanto a gente tem agora esse nosso momento da ceia do Senhor, eu queria que a gente tivesse o nosso momento de oração em relação a isso. O que a ressurreição de Jesus muda para você? O que a ressurreição de Jesus muda na sua vida? O que a ressurreição de Jesus transforma nas suas ideologias, nas suas doutrinas, nos seus dogmas de vida, nos seus dogmas pessoais? Queria que a gente tirasse um minutinho, para a gente em silêncio, refletir sobre isso, e falar com Jesus sobre isso, porque Ele está vivo. E falasse com Ele: Jesus, a sua ressurreição muda. E aí você diz o quê na sua vida? E aí a gente vai daqui a pouco juntos celebrar tudo isso.